The code itself. Primeiro clipe policial referindo piadas contra meu cliente. O advogado não tem acesso ao manual da PF e nem às suas normas, mas com a certeza que esse tipo de atitude não é permitida na hora da prisão e vemos como veemência o qual despreparados os policiais na ocasião estavam. O policial diz: cada dólar de dinheiro é um mês de cadeia. O mesmo não tem o conhecimento do Código Penal. O que o Código Penal diz? Portar dinheiro sujo 15 meses, mais um mês para cada 5 mil de dinheiro sujo. Mais uma prova de que a corporação está extremamente despreparada para atuar nesse ramo. São 50 meses de prisão com desconto do defensor público. Um questionamento que faço a Vossa Excelência: o policial pode atuar como defensor público de um rapaz em que ele mesmo prendeu? Bom, eu vou parar bem que essa parte tu faz, tá, André? Senhores, aqui a gente vê que teve a prisão, foi devida a prisão, ok? Porém, teve excessos, né? O Ministério Público, ele vai acatar a denúncia, né? Objeção. Objeção, senhora juiz. Supostos excessos. Eu vou acatar essa denúncia. Eu gostaria que o senhor tivesse... Se o senhor tem alguma coisa a me dizer, promotor? Sim, senhor. Quer conhecer a defesa agora, chefe? Teve essa denúncia, certo? Certo. Então tá. Então eu vou escutar aqui a acusação. Pode prosseguir, Leslie. Então, vi que a defesa da PF, né, o promotor Chiu, disse que possíveis excessos. E não eram possíveis excessos porque nós temos um clipe de todos os excessos que ocorreram com o meu cliente. Eu queria salientar uma questão dentro do processo, que é o momento que eles três, na verdade, dizem que o meu cliente poderia subir para a promotoria, que eles estariam aguardando lá. Eles estão minimizando como eu posso dizer, a postura e a autoridade da promotoria nesse momento, né? E, além do mais, eles intimidaram várias vezes o meu cliente, não explicaram a lei de Miranda para ele, e também não tem o clipe com as quantidades que foram colocadas na ficha do meu cliente. E caso tivesse, eu gostaria de solicitar esse clipe. Ok. A gente vê um possível, na verdade, um excesso, né, dos policiais presentes. Não podemos dizer que seja de toda a corporação, né? Mas a gente pode ver que existem sim, está demonstrando aqui um pouco de despreparo aqui nesse caso. O senhor tem a falar do Chiu? Bom, chefe, senhoras e senhores meritíssima juíza, a Polícia Federal é uma instituição que preserva a vida dos cidadãos. A gente tem que lembrar disso. Combate o crime diariamente, com atuações contundentes. Diariamente um grande volume de entorpecente e armas são apreendidos na nossa cidade. E, a instituição merece apoio e elogio da sociedade. Ninguém abre um processo para elogiar a instituição que nos protege. Nossos policiais dão a vida para nos proteger. Todos esses policiais têm família também. E eles escolheram arriscar a vida e a estrutura familiar, deixando seus filhos órfãos sem pai nem mãe, para educar e amar.
Aí tem que botar uma música triste nessa hora. Bom, a atuação da Polícia Federal é louvável e não merece punição. Merece. A Polícia Federal é tão justa que, mesmo sem o processo específico, já puniu os agentes responsáveis pela abordagem e prisão do autor da ação. Isso demonstra a serenidade e a seriedade da instituição. Devo lembrar aos senhores também que os policiais são humanos e, no calor da apreensão, alguns erros podem ser cometidos. Lembrar também que se trata de um cidadão que tem um histórico de desrespeito à autoridade. Convenhamos que, pelo armamento, dinheiro e drogas apreendidos, trata-se de um cidadão que deve ser investigado. Considerando os fatos e itens apreendidos, pergunto se algum de nós se sentiria mais seguro ao lado do autor da ação ou do lado dos nossos policiais federais. Então, não faz sentido indenizar um autor da ação judicial, pois seria supostamente o mesmo que financiar com dinheiro público supostas ações criminosas. Destaco que o autor da ação é reconhecido conhecidamente o cidadão mais rico da cidade. Não está empregado em nenhuma instituição legal da cidade. Então, esse fato demonstra que não se trata de uma necessidade de reparação financeira, mas sim um sentimento cruel de vingança pela atuação de combate ao crime da nossa Polícia Federal. Podemos analisar nas provas também, que a própria advogada anexou ao processo, que o autor da ação ironiza a atuação dos policiais e ameaça. Os policiais estão com medo de voltar às ruas, devido a essas ameaças. Tais agentes estão em tratamento psicológico para serem reintegrados. Então, punir a Polícia Federal abre um grave precedente jurídico, meritíssimo, onde todos os agentes e policiais terão medo de abortar um suposto criminoso. Nossa cidade merece uma polícia com força e confiança para abordagens contundentes, dentro do limite da lei, para combater o crime que assola a nossa cidade. Então, a abordagem em questão foi um fato isolado, que já foi devidamente repreendido, punido. Os policiais passaram por reciclagem e treinamento. Mesmo assim, a aplicação de pena foi justa. De qualquer forma, qualquer um dos crimes viola o interesse da sociedade e deixa o cidadão fluxiano preocupado com o futuro. Então, concluo que punir a maior instituição que nos protege é favorecer um suposto criminoso é o princípio do wipe e do Armagedon. Então, meritíssima, não puna a nossa instituição, que faz o fluxo mais seguro. Pense nos nossos filhos e cidadãos que estão à mercê da atuação de bandidos. Nossa atuação no judiciário deve ser de total apoio aos órgãos executivos e não punitiva. Favorecer a criminalidade em detrimento da Polícia Federal seria o maior erro que o judiciário poderia cometer. Sei que a meritíssima juíza é justa e não quer esse peso na consciência. Assim, recomendo o encerramento do caso e um aplauso à atuação dos nossos incansáveis anjos da lei. Declaro que me sinto mais seguro com a Polícia Federal nas ruas. Seria isso que eu tinha a dizer, meritíssimo. Em defesa. Quer dizer, Sachiro? Me prolonguei demais, mas não, seria foi bela isso. a atuação. É isso aí, o senhor fez mais do que o seu trabalho mesmo, né? E falar bem da instituição, até porque nós estamos aqui para desmerecer ela em momento algum. E, como o senhor bem disse, né, é um fato isolado que aconteceu. Nós sabemos da seriedade que é a Polícia Federal e o quão é importante para a cidade da Fluxo, né? Trabalhando sempre lado a lado, né, da justiça
E eu também tenho certeza absoluta que isso é um caso isolado, né? Quanto à vítima, que é aqui do caso, do processo, você tem mais alguma coisa a falar? Ou... Olha, Wesley? eu tô nervoso. Tá. Posso falar? Senhor promotor, foi muito bonita a historinha que o senhor criou aí, mas é irrelevante para o processo, certo? As provas, elas são fiéis, fidedignas ao que aconteceu. Isso pode ser um caso isolado, né? Como o senhor proferiu, um caso isolado. Mas de caso isolado em caso isolado, acontece. E sempre. Não é a primeira, não vai ser a última vez que isso vai acontecer. O senhor disse que os policiais, eles passaram por uma reciclagem e eu preciso de provas que essa reciclagem foi feita sem a ajuda de ninguém lá de dentro. Pois os policiais, com certeza, tiveram ajuda do senhor delegado, que no momento em que o policial se passou por ele, né, se apresentou como delegado, o próprio delegado defendeu, dizendo que tinha deixado ele no lugar dele, né, que ele ia resolver algumas coisas. Eu vou chegar aqui no processo, na parte onde fala sobre esse caso. Só um minuto. Pronto. No momento em que o policial, o agente federal, se passa por delegado, ele comete um crime de falsidade ideológica. E isso são 20 meses de reclusão, certo? Eu, particularmente, acho que um policial federal não deve ter nenhuma vantagem sobre um cidadão. Se fosse eu, por exemplo, me passando por uma delegada federal, eu pegaria os 20 meses de reclusão. E os policiais não pagaram nem a reclusão e nem pagaram a multa. Eles foram submetidos a uma, como eu posso dizer, uma advertência interna, mas como cidadão, os mesmos não foram julgados, certo? Que é o que seria conveniente, já que eles infringiram várias regras do RP. E é isso que eu estou solicitando, que eles sejam não só punidos como policial, mas também como cidadão, que é o que eles são. Para que isso também não seja uma conduta feia, tanto para eles, quanto para outras pessoas que estejam vindo de fora. Eles precisam passar uma boa imagem. E não é essa imagem que eu tenho certeza que a Polícia Federal vai passar. Certo. Tem mais alguma coisa para concluir, mas... Não. Então, eu ouvi as partes, né? Sobre o que eu estava falando sobre a instituição da Polícia Federal, não podemos em momento algum desmerecer ela. Isso sim, com certeza, foi um caso isolado. Só um minutinho. Oi, filha. Oi, filha. Veio uma audiência. Oi? Estou no meio de uma audiência. Estou terminando aqui, assim que eu terminar eu te ligo, tá? Nada, filha. Então, desculpa, senhores. Esqueci de desligar o telefone. Então, como eu estava dizendo, em momento algum a gente vai... A postura da Polícia Federal, ela não está aqui em julgamento, tá? Não é esse o processo. É um processo contra a Polícia Federal e isso internamente vai ser aplicado a devida pena. Gostaria de lembrar, assim, que por mais que sido punidos ou advertidos dentro da instituição, essa casa ainda não tinha passado por um processo de julgamento. E como eu não tenho nenhuma prova que isso aconteceu realmente, ou que as pessoas que estão envolvidas nesse caso ainda estão lá ou não,
não cabe a gente, somente com uma fala, né, sem a prova, deixar isso por baixo. Quanto à vítima, que no caso é o senhor Lucas Chicletinho, ele sim, por mais que ele tenha uma vida pregressa, né, ele já pagou por isso. Aqui a gente não está em questão de valores, quanto ele tem ou não, a gente está na questão do tratamento contra o cidadão, como cidadão. E no caso foi o que aconteceu. As provas elas são nítidas, a gente vê bem como teve sim um excesso, teve também a pessoa se passou, né, por um oficial, certo? Enfim, teve vários erros ali, senhor promotor. Então, ao meu ver, deve sim ser aplicada uma multa, para que sirva como penalidade para que a instituição esteja revendo essas pessoas, certo? Essas pessoas que estão lá, para que isso sirva de lição para outros que observem isso e não voltem a fazer esse tipo de coisa. Como eu volto a dizer, a gente não está aqui julgando a vida pregressa do senhor Lucas Chicletinho, né? E também não estamos aqui julgando a seriedade da instituição Polícia Federal. É uma coisa interna e foi, sim, uma coisa isolada. Eu acredito nisso. O senhor concorda comigo, senhor promotor? Veja bem, senhora meritíssima. Punir a Polícia Federal não vai causar um certo sentimento de medo dos policiais ao abordar os cidadãos? De repente, Não, eu creio que não. Eu acho que vai causar um certo medo ao policial ele pensar duas vezes em tratar mal um cidadão ou agir de forma como ele não foi instruído a agir. Da apreensão, na hora da prisão, todo policial federal, né, no caso, todo servidor público, ele deve manter uma postura. E eu digo para o senhor que a postura daqueles senhores naquele vídeo não é de um policial sério da federal. concordo. Mas, porém, porque já foram punidos, já foram sofrendo reciclagem. O chefe Vitor pode até nos dizer a reciclagem que eles fizeram. E, então, os meliantes estão em tratamento psicológico. Os meliantes não, nossos policiais, desculpe a fala. Então, a gente vê no processo também que trata-se de uma vingança, sim, claramente uma vingança. Peço que a senhora tenha compaixão com a nossa polícia e aplique, se for o caso, uma pena reduzida. Seu promotor, aqui a gente aqui não cabe. Eles estão se tratando psicologicamente por algo que aconteceu. Garanto ao senhor que não foi por esse ato, certo? Deve ter sido outra coisa que aconteceu, mas não por esse ato. Porque quem deveria ser tratado, né, devido ao abuso que sofreu, no caso, é o senhor Lucas Chicletinho. Eu sei da seriedade da Polícia Federal, devido aos fatos, e o que eu estou vendo, né, não tem como eu não aplicar uma punição, né, junto à Polícia Federal, que eu sei que eles vão saber bem como agir internamente. Certo? Eu peço que o senhor converse com o responsável da instituição, que ele abra um processo na corregedoria para estar investigando esses policiais que estão no vídeo, para que a nossa instituição, Polícia Federal, não se contamine, como a gente sabe que existem outras instituições e é difícil, né, o manejo. Né? A STF da cidade da Fluxo necessita muito do apoio da Polícia Federal. E por esse motivo,
Este tribunal não vai aceitar esse tipo de conduta. Não só com ele, independente de quem seja. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Só um momento. Não vamos aceitar esse tipo de conduta aqui dentro da cidade. Ok? Que sirva para os outros quando eles pensarem em fazer algo de errado. Lembrando que que temos que tratar com seriedade tudo, pois nós somos o pilar da cidade. Ok, senhor promotor? Perfeito. Meu cliente quer dar uma palavra. Posso? Tem lição para os Pode membros de falar. novo, sendo que eles foi até para reciclagem. Não, aí não. Aí fica a seu critério, né? O senhor que coordena a Polícia Federal. Mas a Polícia Federal, em si, a instituição, ela vai ser punida. Se o senhor é o responsável, né? No caso, aqui é o promotor que está respondendo pela Polícia Federal, eu só estou lhe passando mesmo para o senhor saber. Mas quem é o responsável aqui é o promotor. A Polícia Federal, ela vai ser, sim, devidamente punida por esse ato isolado. Que sirva que mude algo dentro dela. Como isso vai ser feito, eu já não consigo saber, porque isso tem que vir internamente. Caso os senhores, senhor promotor, se caso o senhor tenha algo contra, né, o Lucas Chicletinho, pode estar abrindo também um processo, ok? E a gente vai estar ajudando esse processo. Mas hoje, aqui nessa casa, se informar, a Polícia Federal vai ter que pagar por isso, ok? Perfeito. Peço que a senhora meritíssima tenha compaixão, até porque a Polícia Federal já puniu antecipadamente os policiais, né? Então, peço que a pena seja reduzida somente. Ok. O que você gostaria, Bresby, o que seria bom, ao seu ver, para o seu cliente? Eu solicito que o promotor, né, como defensor da PF, uma multa de 1 kk pelos danos causados ao meu cliente. Porque também ele sofreu por abuso psicológico e ele também vai precisar depois dessa ação. Senhor promotor? Perfeito. Podemos chegar a um acordo de 500k, de repente? Infelizmente, promotor, não há acordo. O acordo é 1 kk, por o mesmo que o meu cliente passou, por todos os abusos sofridos. E eu acho que está ótimo para o senhor, já que eu não vou solicitar os clipes que os tais policiais foram punidos, né? Todos aqui sabemos que uma instituição pública tem um desfalque de 1 kk é meio difícil, né? Da onde que a instituição da Polícia Federal vai retirar 1 kk? Se fosse pelo menos 500k, como o advogado está solicitando, até que daria certo. Esse dinheiro sai de... Esse dinheiro a gente tem que ver que sai de armamento, né? A gente podia investir em armamento, a gente podia investir em estrutura. Então, e no fim nós estamos financiando o crime, né, chefe? Então... Como eu falei, a gente não está aqui defendendo o crime, tá? A gente está aqui, como eu falei, a gente não vai julgar a vida pregressa do senhor Lucas Chicletinho. A gente está só julgando o que aconteceu com ele, ok? O que aconteceu com ele. Eu entendo, sim, que os senhores possam estar não querendo pagar essa multa, certo? Devido às prioridades que a Polícia Federal tem, mas nós sabemos que ela é uma instituição séria, ok? Então eu ofereço, diante dessas considerações, 750k. 800 e não se fala mais. Posso consultar meu cliente? Pode sim, pode sim.
Senhor Vitor, o que o senhor acha de nós, a gente fechar? 800 mil fica fora do orçamento da federal. Que valores você acha que nós conseguiríamos? No máximo 700. E 700 estaria bom, então? De repente? Eu 700 a gente encerra o assunto. ficou bom pra você, mas Não ficou bom, mas como meu cliente não está aqui, eu respondo por ele. Fechou os 700 mesmo. Seu promotor, eu gostaria de fazer um pedido, tá? Sim, senhor. E em especial, esses que aqui estão no vídeo, que o superior dele converse com eles para que não haja novamente isso, ok? Esse daqui é a nossa primeira sessão da cidade, no caso de um julgamento de um processo. Não vou dizer, posso falar que é um julgamento, mas não é um julgamento aberto, é mais um julgamento de conciliação entre as partes, ok? Para que fique tudo ok, gostaria de ressaltar a importância da Polícia Federal para nós, cidadãos, tá? Peço também que a vítima entenda toda a situação, certo? Dessa forma, é a forma que nós podemos punir o STF, que vai estar trabalhando em melhores formas de empregar essas punições aos nossos órgãos públicos da cidade da Força. Até porque fica muito inviável essa questão financeira todo o tempo que a gente tiver um problema isolado, devo deixar bem claro, tá? Isolado, se voltarmos a ter. Então, eu vou estar entrando com um processo para que a gente estude uma melhor forma a estar empregando esse tipo de ação. Ok? As partes estão de acordo? Ok, de acordo. Ele disse. Ok. Um caso encerrado. Muito obrigado. Nada. Fechou. É isso. E eu faço transferência pra quem? Agora é milhão, hein? Qual que é o passaporte? 10,70. Vocês trabalharam muito bem, querido. Eita, gente. Eu me livro de tu, Chico. Tá louco. Mas não deu certo, não deu certo. Não deu? Opa, meu Deus. Fala se não foi breve. A defesa. Aí eu já Foi perdi. difícil pra gente, filho. Se sair disso, tá doido? Tirou advogado? Ele não foi? Fala se não foi, A Deus. gente conversa, Tiro, sobre abuso psicológico. Aí, Ó, viu? Ó, opa! Entendeu? Esse daí também Sim. é gangue, filha. Esse é gangue. Ele abusou do poder, do relacionamento pra poder ir de helicóptero Viu? lá. Abusou da sua boa fé, ó. Nossa, esse aí, ó, tu perdeu 700k, Vitor. Aquela ali vai ganhar 10kk, presta atenção. Eita, ó, e ó. Presta atenção. Vou ganhar uma então. Ai, ai. Eita, P. Não. Na verdade, essa não vai ganhar mais, mas eu vou tirar de você. Olha aí, ó. Não, mas pera lá, calma. Tem que ver se a Blaze vai querer defender ele também. Calma, vocês não sabem. E ó, Vocês não sabem. tem preferência, tem preferência. Porque essa daí vai ser pesada, filha. Essa aí, Eu acho que isso aí não é bom você entrar com tiro, né? essa daí vai ser. É, coisa pesada. Não, eu tô com meu cliente até o final. Ah, então ok, então vamos, ok. Cara, vai demorar aí. Boa Mas a gente já vai casar. também. A gente já vai casar. Meu Deus do céu. Quem vai casar? Lá do Chicotinho. Olha, ó.